Justo quando a gente achou que era só formalizar o impeachment e acabou, não. Eles inventaram mais alguma coisa no dia do impeachment. Vamos conversar sobre o que aconteceu hoje na sessão do Senado, suas consequências e o que ainda está sendo decidido. O Temer está nesse momento em reunião com os seus ministros e vai discursar às 8. Eu tô tendo até que regravar esse vídeo porque eu falei algumas coisas no vídeo anterior que mudaram enquanto eu tava editando. Saco isso, mas fazer o quê? Aconteceu a votação do impeachment e inventaram uma chicana jurídica, inventaram uma zoeira jurídica para beneficiar a Dilma e para beneficiar o PT e o PMDB, que foi separar, eu já fiz um vídeo sobre isso antes do almoço, logo depois do almoço, mas enfim, separar a condenação do impeachment e a consequência disso. A condenação do impeachment é você perde o cargo, consequência você perde os seus direitos políticos por 8 anos. Por isso que o Collor renunciou na beira do impeachment, e aí fizeram uma outra chicana jurídica lá para ferrar ele, mas fizeram essa para salvar a Dilma. Qual foi o resultado? Ela foi empichada, perde o cargo, porém não perdeu seus direitos políticos. 2 votações separadas foram feitas quando a Constituição dizia uma. Como que você atropela a Constituição? Simples. Você tem o presidente do STF na sessão, ali, você tem ele ali, e se faz um argumento besta, ele acata. Porque se ele acatar, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Tem um mito que as pessoas têm na cabeça que vocês precisam perder, que é o mito do Estado de Direito. De que se tem uma lei e o Estado está embaixo dessa lei, está submetido a esta lei, estamos no Estado de Direito. Pergunto, quem faz a lei valer? É os políticos. Você tem um problema. Enquanto você tem, de um lado, a lei e uma outra organização que pode interpretar a lei como ela quiser e prender quem ela quiser, você não tem lei. Entenda isso. Uma lei controlada pelo Estado não é lei. Ela falha na mera definição do que deveria ser uma lei. Então o que você faz? Você traz o presidente da STF, faz um argumento besta qualquer, ele admite, acabou. E fizeram esse argumento para reinterpretar o que estava escrito claramente na Constituição, e a votação manteve os direitos políticos da Dilma, significando que ela vai ser apontada para algum cargo em algum governo besta de algum governador do PT. Suspeito eu que o governo do Fernando Pimentel, mas pode ser outro. E lá ela vai ter foro privilegiado, protegendo ela então da Lava Jato, protegendo ela aqui do Sérgio Moro, e também enrolando todas as investigações e congêneres. E isso abre uma outra porta, que é por isso que o PMDB costurou então esse acordo. Supõe-se, está sendo dito por aí, que o Renan Calheiros costura esse acordo com o Lula. Por quê? Porque isso abre uma porta de que toda votação de cassação também terá que ter uma votação de perda de direitos políticos. Ou seja, se você cassar esse sujeito, você pode colocar ele em outro lugar do governo e ele continua com foro privilegiado e assim protegido da justiça. Isso beneficia o Eduardo Cunha. Isso pode vir a beneficiar o Renan Calheiros, que tem lá 58 molde processos diferentes engavetados no STF, que fantasticamente não andam. Volto a falar do Estado de Lei. Do Estado de Direito. Ah, não, porque a gente tem um Estado de Direito. Dane-se o teu Estado de Direito se o STF é apontado pelos políticos. Dane-se. Não importa qual é irrelevante. É inútil o que está escrito na Constituição se os políticos podem simplesmente ignorar aquilo e cobrar imposto de você. Você vai fazer o quê? Você vai deixar ele pagar? Você vai para o PROCON. Você vai chorar. Você vai fazer bundaço na rua. Você não vai fazer nada, meu amigo. Você vai aceitar isso. Porque adivinha só. Desarmamento. E eles têm um exército. Você vai fazer o quê? Não entendo por que as pessoas acham que isso funciona. Enfim. Mas isso pode salvar o Renan Calheiros. Pode salvar também todos os outros do PMDB que vão cair na Lava Jato. Você tinha lá Romero Jucá, envolvido no escândalo de obstrução de justiça, entre vários outros. Estava lá do lado na posse do Temer. E todos eles então votaram para abrir esse precedente e abrir essa jurisprudência que depois pode ser usada para salvá-los em qualquer outro julgamento como for necessário. E também tem um segundo conveniente que enterra de uma vez um problema criado para eles, que é a tal da lei da ficha limpa. Porque, de novo, os caras acham que assim, não, porque a população pode fazer leis também. Tá, faz. Lei da ficha limpa. Fizemos a lei da ficha limpa, agora eles vão aceitar. A gente tiver que encher o saco e colocar a lei da ficha limpa.
ela já levou, que eu consiga lembrar agora, 4 tentativas de ser anulada. A mais recente foi a decisão de que agora os prefeitos são condenados pela Câmara dos Vereadores, não pelo TCU, o que basicamente inviabiliza a ficha limpa. E agora, com essa decisão tomada durante o impeachment, você tem uma discordância legal. Um lado diz que se o júri, no caso, ali o Senado, que estava agindo como juiz, como júri, se ele decidir que você não perde os poderes políticos, ele é soberano. Mas tem uma outra lei, que é esse troço da ficha limpa que a gente não gosta, que diz que deveria perder. Poxa, elas contradizem. Qual está certa? Adivinha o que o STF vai decidir? Você consegue chutar o que o STF vai decidir? Quando for feito o desafio legal da contradição dessas leis? Você sabe. Vai dar um problema. Isso abre um outro problema jurídico, que é agora qualquer partido pode entrar com um pedido lá no STF para falar, olha só, a Constituição diz uma coisa, o rito foi feito outra coisa no Senado, então tem que invalidar e refazer. Ou invalidar o processo, ou separar, ou não sei. O que você acha que o STF vai decidir? Óbvio que vai decidir a favor da Dilma, a favor do PMDB, que agora vai ser o próximo controlador deles. E esse processo já aconteceu no impeachment do Collor. Foi feito, quiseram fazer uma segunda votação para tirar os direitos políticos dele. Foi ao STF, 11 juízes, 3 se declararam impedidos, restaram 8. Desses 8, 4 votaram para um lado, 4 votaram para o outro, significando que no mínimo 4 juízes do STF interpretaram a Constituição errado. Quer dizer, porque ou tá certo ou tá errado. Se está 4-4, significa que 4 ministros do STF, no mínimo, interpretaram a Constituição errado. Uma taxa de falha de 50%. Eu quero ver se você colocasse essa lei numa prova assim, de ensino médio e perguntasse a eles qual é a interpretação correta. Se a taxa deles for maior que 50%, que aliás o chute, se você demitisse o STF, acaba, fecha, explode aquele palácio, e na decisão jurídica, você joga uma moeda, cara ou coroa, e decide baseado naquilo lá. Você teria a mesma taxa de acerto que você tem agora com aquela estrutura que é o monumento à inutilidade. Se você faz essa prova no ensino médio e a taxa de acerto deles é maior que 50%, você tem que o ensino médio besta qualquer é superior em capacidade de interpretação legal do que o STF. Pra você ver a situação do que é você dar a lei pro Estado. Então isso agora pode ser desafiado lá. O PSDB ia desafiar, por isso que eu tive que mudar meu vídeo. PSTF, Rafael. O PSDB ia desafiar essa decisão lá no STF e recuou porque, pelo jeito, os assessores jurídicos falaram, olha, se vocês desafiarem, o PT também pode entrar lá desafiando e cancelando a sessão. Aí vai ter que fazer essa porcaria de novo. Vai ser de novo aquela presepada que o Valdir Maranhão fez de reverter o negócio, cancelar o impeachment e depois descancelar o cancelamento. Parecia um jogo de Yu-Gi-Oh!, sei lá. Jogo de Magic, os dois jogando azul, fantástico, anula sua anulação, aí porcaria que acontece, não sei. E daí eles falaram, não, então vamos que não deixa, tá bom. E agora, o que vai dar com isso? Vai dar, não sei. Vamos ver ainda o que vai acontecer. Pode ainda ter um desafio no STF, porque o prazo é de 120 dias para um desafio ser colocado lá, para algum mandato tentando impedir isso ser colocado lá. E ele pode ser colocado, até onde eu entendo, por outras organizações, como por exemplo a OAB, não necessariamente só os partidos. Posso estar errado aí. E agora a gente vai ver nos próximos anos as consequências jurídicas dessa decisão. Essa extrema insegurança que foi colocada e como ela pode afetar a Lava Jato. Porque agora a tirada da Dilma vira isso o problema do PMDB. Essa é uma das consequências do impeachment. Por isso que eu estou colocando esse vídeo. Agora o problema do PMDB é parar a Lava Jato, porque o PT já caiu. A gente vai ver na eleição ainda o que vai acontecer deles. Mas pelo jeito não vai ser muito bom. O PT já se ferrou e agora o PMDB está no poder. Só que agora a Lava Jato vai chegar no PMDB. Então agora a prioridade deles é parar. Agora o PMDB vai fazer o que o PT fazia e o PT vai chamar de obstrução de justiça, golpismo. Agora a gente vai ver essa hipocrisia do PT criticando o PMDB porque o PMDB está fazendo o que o PT fazia. A gente vai ter esse belo, lindo cenário político no Brasil. É fantástico ver isso acontecendo. É uma lição
E o que eu achei interessante também foi como o Lewandowski fez aquele voto gigantesco dele. Se você já assistiu uma decisão do STF, você sabe o que é assim você querer pegar um garfo e enfiar no seu olho até você morrer. Você sabe o que é isso. E ele fez aquele voto longo, assim, chato pra caramba, pra tentar esconder aquilo que ele tava dizendo. Que é, vocês estão errados, mas eu vou procurar todas as referências possíveis e dizer que eu não tenho nada a ver com isso. E aceitar a argumentação besta de vocês. E pisar por cima da Constituição, e quem não gostou apela lá no STF, mas não é mais comigo porque esse é o último ato dele como presidente do STF. Agora é Carmen Lúcia que vai ter que lidar com essa porcaria. Como já dizia sabe o Tropa de Elite, agora essa pica não é minha, a pica é do Aspira. Brasil, senhoras e senhores. Nem pra fazer uma votação 11 horas da manhã, que dava pra ter terminado às 11h20, meio-dia já tava todo mundo no churrasco, nem pra fazer isso os caras fazem eficientemente. Se substituísse todo esse corpo legislativo e jurídico por alguém jogando uma moeda, você teria uma qualidade similar com um custo estupidamente menor. Fica essa reflexão. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.